Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Professor Hermínio aqui falando, e na aula de hoje a gente vai estudar sobre o consumo e a cultura globalizada. É isso aí pessoal, nessa atual fase da globalização, né, uma fase marcada pela aproximação cada vez mais entre os lugares, em virtude do desenvolvimento nos meios de comunicação e nos meios de transporte, certo? Parece existir uma tendência de homogeneizar as distintas sociedades do mundo, as diferentes culturas, certo? E nessa tendência de homogeneizar essas diferentes culturas, aparece aí um padrão de sociedade que parece se espalhar pelo mundo. É um padrão de sociedade baseado no consumo em excesso, certo? E é aquele consumo alienado, que através das propagandas, dos marketing, faz com que as pessoas consomem cada vez mais sem a necessidade, a mais do que aquilo que é necessário, certo? Então, no decorrer dessa aula, a gente vai ver um pouco sobre isso, a gente vai discutir sobre esse tema. De início, né, gostaria de trazer aqui dois conceitos, já que a gente está falando de consumo e cultura globalizada. O que é consumo? Certo? Então, a definição de consumo é o ato de utilizar um produto ou um serviço para satisfazer sua necessidade. Certo? Então, isso é um ato de sobrevivência. Todos os seres vivos fazem isso, consomem. Eles consomem para satisfazer a sua necessidade. Agora, quando esse consumo ele vai além do que é necessário para a sua sobrevivência, certo? Quando esse consumo passa a ser exagerado, passa a ser em massa, aí é o que nós chamamos de consumismo hoje em dia. É o padrão que está aí nessa nova sociedade, o novo padrão social que está aí, baseado no consumo em excesso, certo? E cultura é comportamentos e tradições e conhecimento de um determinado grupo social. Quando existe um grupo social com determinados comportamentos e tradições, certo? Isso nós podemos dizer que isso é a cultura daquele grupo social, certo? Então o mundo ele é formado por várias culturas. Até mesmo o povo brasileiro ele é formado por diversas culturas. Mas foi a partir do processo de globalização que a gente vê que está havendo cada vez mais uma integração entre essas diferentes culturas. Certo? Continuando aqui essa discussão, certo? O geógrafo brasileiro Milton Santos, né, que ele fez vários estudos sobre o espaço geográfico, para a compreensão do espaço geográfico, e ele dentro dos vários conceitos que o Milton Santos criou, um deles é o de forma geográfica. O que são formas geográficas? De acordo com o professor Milton Santos, são aspectos visíveis de objetos culturais criados pelas sociedades humanas no espaço geográfico. Então, a gente pode citar exemplos de indústrias, pontes, viadutos, estrada, prédios, casas, monumentos, reservatórios. Então, isso são formas geográficas. Então, é a ação do homem, do ser humano, é o trabalho do ser humano, formando o espaço geográfico e deixando aqueles aspectos visíveis, certo? Porque forma está relacionada àquilo que a gente está vendo, está observando, certo? Então, por que eu trouxe esse conceito? Para a gente fazer uma retrospectiva histórica, certo, pessoal? Olha, na Grécia Antiga, se a gente pegar hoje e for pesquisar essa palavra Grécia Antiga no Google, vocês vão ver que a principal forma geográfica que mais destacava era justamente as ágoras, né? Que era a melhor expressão que representava a democracia que surgiu na Grécia. Então esses monumentos antigos, chamados de ágoras, que era lugar público onde existiam as reuniões políticas, certo? Na Grécia Antiga. Então se a gente colocar Grécia Antiga no Google, vai aparecer várias imagens aqui, parecidas com essa. Então podemos dizer que era uma das formas geográficas da Grécia Antiga, certo? Na Idade Média,
Você pegar aí, digitar a Idade Média no Google, a gente está falando aqui de Europa Ocidental, vai aparecer quais são as principais formas de geográfica. Vai aparecer a questão dos castelos dos senhores feudais, lembrando que na época era o feudalismo, o sistema social que existia, e alguns mosteiros. Então podemos dizer que os castelos e mosteiros são formas geográficas da Idade Média na Europa Ocidental. Trazendo mais para as décadas mais recentes, a Revolução Industrial que iniciou no século XVIII. Então, quais são as formas geográficas que caracterizam esse período da Revolução Industrial? Lógico que são as fábricas. É isso, as fábricas, porque a partir daí houve o processo de mudança. O produto que antes era manufaturado ou era feito por artesanato, passou a ser feito em fábricas, passou a ser transformado em indústrias. Então, as indústrias certamente passaram a ser uma das formas geográficas desse período. E quais são as formas geográficas que representam o atual período histórico? Primeiro, antes de responder essa pergunta para vocês, devemos entender qual é o período histórico, o atual que nós estamos. Nós estamos no período tecnológico, no período que foi caracterizado pela Revolução Técnico-Científica Informacional. E nesse período, ele está caracterizado ele é marcado pela sociedade de consumo. A questão do consumo é alienado, que eu tinha falado no início. Certo? Então, parece que as formas geográficas que mais se caracterizam nesse período de sociedade de consumo são esses daqui. Parece que os shopping centers, certo? Os supermercados, diversas lojas, são as formas geográficas que está caracterizando esse período e representa esse atual período histórico, certo? No livro, o autor fala muito de os shopping centers como uma das formas geográficas do período atual. Mas trazendo para a nossa realidade, os supermercados, pequenos comércios, lojas de roupa, comércios de alimentos, de bebidas, que estão aí espalhados por todos os lugares. Então parece ser a forma geográfica que caracteriza esse atual período histórico marcado pela sociedade de consumo. Aí, para falar um pouco sobre esse consumo e a cultura globalizada, né? Essa sociedade de consumo, baseada no consumo em massa, certo? Além do que é necessário, o consumo de produtos ou serviços além do que é necessário, ela é influenciada pela publicidade e o consumo. Certo? A gente vai analisar essa questão do consumo e a cultura, porque não podemos dissociar o consumo de cultura. Porque veremos que a gente sabe que na medida que vai ampliando cada vez mais o processo de globalização, vai expandindo e vai chegando aí, uma das marcas desse atual período é o consumo, certo? Então as culturas, elas tendem a seguir esse padrão de sociedade, certo? Baseado no consumo. E um dos principais propulsores para isso é a publicidade e as propagandas, certo? Publicidade, marketing, são empresas que criam junto aos consumidores aquelas falsas necessidades, aquelas necessidades que antes eram desconhecidas, justamente para estimular o consumo exagerado de bens e serviços. Essa é uma das características dessa sociedade atual. Vocês sempre já ouviram aquela frase que a propaganda é a alma do negócio. Justamente a propaganda, a publicidade, né, o marketing, eles são utilizados para isso, para criar aquela falsa ideia de que você está necessitando de um determinado produto utilizar ou de um determinado serviço para que vocês possam
comprar e consumir, certo? Então, a publicidade ela é essencial nessa criação do novo padrão de consumo, certo? Existe estimativas que as sociedades elas consomem mais de 30% de recursos naturais em relação à capacidade que a Terra possui em renová-los, certo? Então isso significa que é uma situação muito crítica. A gente está usufruindo dos recursos naturais mais do que o planeta Terra pode repor, certo? A curto prazo, a gente está utilizando muito dos recursos naturais, certo? Então, isso é um alerta, certo? Que se o padrão social continuar do jeito que está, o planeta não vai suportar, não vai ter recursos naturais o suficiente, certo? E que isso pode levar a uma catástrofe que leve à nossa extinção. Não só a nossa extinção de seres humanos, mas das outras espécies, certo? Então, diante disso, tem surgido muito esse conceito de consumo consciente. O que seria o consumo consciente? Como uma das estratégias justamente para contornar esse problema, certo? É aquele consumo com consciência de que este ou aquele recurso natural ele pode ser consumido e causar impacto sobre o meio ambiente, mas que busca assegurar às gerações futuras atendimento de suas necessidades que envolve, certo? Então é a questão de consumir apenas o necessário, somente o necessário, certo? Aqui tem algumas perguntas que fazem nos refletir sobre o consumo consciente, certo? Como, por exemplo, por que comprar? Antes da gente consumir um determinado produto, ou um serviço, ou usufruir de um determinado serviço, temos que saber fazer essas perguntas para nós mesmos. Por que comprar? Realmente é necessário? O que comprar? Como comprar? De quem comprar? Será que quem está produzindo aquele determinado produto ou quem está ofertando aquele serviço, ele está seguindo um padrão ambientalmente correto? Como usar? E como descartar? Então essas 6 perguntas assim, básicas, elas são chave para que a gente desenvolva o consumo consciente. Nesse mapa aqui, vocês analisam as emissões de dióxido de carbono. Fala muito em dióxido de carbono porque é um dos gases que ele é causador do efeito estufa, certo? Então o aumento das temperaturas do planeta. Isso de forma natural, ele é essencial para a vida no planeta, certo? Porque se não fosse o efeito estufa natural, o nosso planeta seria bem mais frio e talvez não tivesse desenvolvido vida complexa. Mas a gente está falando da emissão em excesso causada pelas atividades humanas, que tem provocado o que os cientistas chamam de efeito estufa artificial, ou o famoso aquecimento global. Observe que muitos países, principalmente Estados Unidos, China, Índia, Rússia, os países da Europa, eles são os que mais produzem, os que mais emitem dióxido de carbono na atmosfera. Então os países desenvolvidos eles utilizam muito os recursos naturais e contribuem muito ainda para a degradação do ambiente. A questão da publicidade e a mudança no estilo de vida. Então, pessoal, com essa publicidade, né, houve mudanças no estilo de vida, certo? E, de certa forma, houve alguma padronização de produtos, certo? Então, com relação a essa mudança no estilo de vida, muitos grupos econômicos, certo, que anunciam seus produtos à venda através dos meios de comunicação, esses grupos eles são grandes empresas transnacionais, certo? Que vocês já estudaram na aula passada o que são transnacionais, certo?
Então, eles fazem o seguinte, eles, através dos meios de comunicação, eles observam mudanças no estilo de vida da sociedade humana, e têm observado que existe como consequência uma tendência de homogeneização da cultura, do consumo e da cultura, certo? A partir daí, existe a questão de padronização do produto. O porquê da padronização do produto? Essa padronização, ela tem vantagem para essas empresas, porque permite a implantação da economia na escala de linhas de produção, certo? Com o objetivo de redução de custos e compra de matérias-primas e de produção. E traz como consequência uma maior competitividade no mercado, certo? Então é uma tendência que a gente está vendo, essa mudança do estilo de vida, e que as grandes empresas estão se adaptando, observando essas mudanças e estão utilizando essa questão de padronização dos produtos, certo, João? Outra pergunta que a gente deve refletir é sobre os valores culturais nacionais. Já que desde o início da aula a gente está falando de homogeneização do consumo, né? De uma cultura baseada no consumo. Certo? Mas como é que fica, certo, os valores culturais nacionais? Certo? Porque a gente tem observado o seguinte com essa globalização. Por um lado, a globalização, junto com a atuação dessas grandes empresas transnacionais, elas têm uma tendência de homogeneização cultural e a padronização do consumo. Por outro lado, tem-se observado resistência a ela por parte de culturas nacionais, certo? Resistência no sentido de preservar suas crenças, preservar seus costumes ou seus hábitos e suas tradições, certo? Então, a questão das identidades nacionais, regionais ou locais, certo? A gente vê que existe ainda essa resistência a tirar esses costumes locais, esses costumes regionais, certo? Então, a gente vê que existe essa diferença entre a globalização e as identidades nacionais, regionais ou locais, certo? E que muitas vezes a gente vê que ainda muitas culturas conseguem preservar suas crenças, suas tradições, seus hábitos. E as grandes empresas, elas tentam se adaptar a essa identidade, certo? A trazer o seu produto, mas com olhar para a identidade nacional, ou regional ou local de cada sociedade, certo? Então assim se configura essa sociedade de consumo, certo? Essa sociedade de consumo baseado nessa cultura globalizada. Essas são as nossas referências geográficas e saudações até a próxima aula. Referências bibliográficas, certo? E saudações até a próxima aula.